Convido senhoras e senhores vereadores para, em pé, realizarmos a oração inicial. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, eu vos chamo, vinde logo em meu socorro, escutai a minha voz quando vos invoco. Que minha oração suba até vós, como a fumaça do incenso, que minhas mãos estendidas para vós sejam como a oferenda da tarde. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Com a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde aos colaboradores da casa e uma boa tarde especial a quem nos acompanha via rede social. Quero registrar aqui a ausência da vereadora Genecir de Fátima Gardarrigo, que está justificando a sua ausência. Peço à nossa secretária Eduarda que, por favor, leia a ata da sessão anterior. Ata número 3. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, Estado do Paraná, em seu segundo ano de sua 15ª legislatura. No dia 18 de fevereiro de 2026, às 16 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques, sob a presidência do senhor Sidney José Justi, 8 vereadores, ausente o vereador Edelano Royers. Após a leitura do texto bíblico, o senhor presidente observou o quórum legal, declarou aberta a sessão e, em seguida, solicitou a leitura da ata da sessão anterior, colocando em discussão e em seguida em votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura das matérias a tramitarem na ordem do dia, que constou as seguintes proposições do Poder Executivo. Projeto de Lei número 1 de 2026, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual e reajuste salarial nas remunerações dos servidores municipais ativos e inativos, empregados públicos, servidores ocupantes dos cargos de provimento em comissão, que possuam paridade, seletistas, conselheiros tutelares e da outras providências. Seguindo-se da leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto de lei. Em seguida, o senhor presidente o colocou em primeira discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei número 2 de 2026, que altera a Lei 2.573, de 24 de fevereiro de 2022, que institui o Vale Alimentação e Vale Natalino e da outras providências. Seguindo-se da leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto de lei. Em seguida, o senhor presidente o colocou em primeira discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, não havendo mais matérias do Poder Executivo, passou-se as matérias do Poder Legislativo, tendo o senhor presidente solicitado a leitura do projeto de lei do Legislativo número 1 de 2026, que concede reposição e aumento salarial nas remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Capitão Leônidas das Marques e da outras providências. Seguindo-se da leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto de lei. Em seguida, o senhor presidente o colocou em primeira discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Na sequência, o senhor presidente solicitou a leitura do projeto de lei do Legislativo número 2 de 2026, que altera a Lei Municipal 2.755, de 11 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a instituição e concessão de auxílio alimentação e vale natalino aos servidores do Poder Legislativo Municipal e da outras providências. Seguindo-se da leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que se manifestaram favoráveis à tramitação do projeto de lei. Em seguida, o senhor presidente o colocou em primeira discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do requerimento número 5 de 2026, de autoria do vereador Francisco Jair de Campos, que requer o encaminhamento de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que remeta essa Casa de Leis cópia dos projetos
técnicos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias e contratos referentes a cada obra pública a ser executada pelo município de Capitão Leão das Marques, sejam elas realizadas por administração direta ou indireta, bem como por meio de empresas terceirizadas, seguindo a justificativa na tribuna pelo vereador Francisco Jair de Campos. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovado por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 11 de 2026, de autoria do vereador Claudecir Alves da Silva Moura, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencia a implementação de curso gratuito de defesa pessoal para mulheres, como medida preventiva de enfrentamento à violência de gênero, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 12 de 2026, de autoria do vereador Cleverson Barão dos Santos, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencia, através do setor responsável, melhorias na iluminação da praça do bairro Santa Rita, especialmente nas proximidades do parquinho infantil e da academia ao ar livre, situada entre a rua Eurico Gomes e a rua Tarobá, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Cleverson Barão dos Santos. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, o senhor presidente retirou de pauta as indicações número 13 e 14 de 2026, diante da ausência do vereador Edelano Royers, autor da indicação, e em seguida solicitou a leitura da indicação número 15 de 2026, de autoria do vereador Cleverson Barão dos Santos, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de construção de uma escadaria comunitária que ligue a Rua Capanema até a Avenida Curitiba, com saída próxima ao Corpo de Bombeiros, seguindo a justificativa na tribuna pelo vereador Cleverson Barão dos Santos. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Após, o senhor presidente retirou da pauta a indicação número 16 de 2026, diante da ausência do vereador Edelano Royers, autor da indicação, e em seguida solicitou a leitura da indicação número 17 de 2026, de autoria do vereador Revair José Rodrigues, que indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina aos setores competentes a realização de uma revisão geral em toda a cidade no sistema de iluminação pública, com o objetivo de identificar e solucionar problemas relacionados à falta de lâmpadas, funcionamento irregular e demais defeitos que comprometam a qualidade do serviço prestado à população, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Revair José Rodrigues. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura da indicação número 18 de 2026, de autoria dos vereadores Revair José Rodrigues e Cleverson Barão dos Santos, que indicam ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que, por meio do setor competente, seja realizado estudo técnico visando a instalação de um redutor de velocidade na rua Itararé, nas proximidades das vias de acesso ao loteamento Nossa Senhora das Graças, Serginho, seguindo-se a justificativa na tribuna pelo vereador Revair José Rodrigues. Na sequência, o senhor presidente a colocou em discussão e votação, sendo aprovada por todos os vereadores. Ato contínuo, não havendo mais matérias a tramitarem na ordem do dia, o senhor presidente passou a palavra ao vereador Revair José Rodrigues para fazer uso da hora parlamentar e, em seguida, para a senhora Cândila Poliana Pires, presidente do Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos do município de Capitão Leão das Marques, para fazer uso da tribuna livre e, em seguida, encerrou a sessão, da qual eu, Eduardo Bianca de Oliveira Prause da Silva, assistente legislativa, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, vai por todos os vereadores assinada. Muito obrigado, secretária Eduarda. Em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovada por todos os vereadores. Passaremos, então, aos projetos de lei em segunda discussão e votação, a qual peço ao secretário Cleverson Barão dos Santos que, por favor, leia a súmula do projeto de lei número 1 de 2026. Projeto de lei número 01 de 2026. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder revisão geral anual e reajuste salarial nas remunerações dos servidores municipais
ativos e inativos, empregados públicos, servidores, ocupantes dos cargos de provimento em comissão que possuam paridade, seletistas, conselheiros tutelares e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 01 de 2026. Com a palavra o vereador Revair. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde para os funcionários da casa. E uma boa tarde especial para você que está nos assistindo através aí do Facebook. Projeto importante do Executivo, projeto número 01, foi discutido ontem aqui nessa casa, onde que está fazendo a proposta de reajuste salarial, né? A remuneração de 4%, 3,9% que é o índice do INPC e 0,1% ali para fechar os 4% que dado acima. Então, já expressei ontem e volto a falar porque as pessoas que não assistiram e que não estavam presentes, né, a respeito desse projeto, é a minha opinião. Esperava bem mais dos índices desse reajuste. Lembrando que o salário mínimo subiu 6,79%, a inflação deu 4,26%, e o nosso aumento que deu de arrecadação no índice, ele chegou a 7%. Nós tínhamos aí de receita líquida no ano 2025 97 milhões e foi para 104 milhões. Então, um reajuste aí de 7%. Então, automaticamente, se a arrecadação, a previsão é de 104%. E essa previsão, ela é muito precisa, é muito difícil oscilar. E quando oscila, é um valor de porcentagem muito baixo. Então, tínhamos aí uma garantia de subir os 7% na arrecadação e o que foi dado para o servidor só 4%. É muito triste isso, porque o poder de compra da atual economia do nosso país está bem difícil e isso vai afetar no orçamento das famílias. Dizer que foi concedido no ano passado, já faz 10 meses, passou por essa casa, a criação de 26 cargos gratificados, comissionados, e quando veio para nós votarmos nessa casa aqui, veio também o impacto do orçamento, como esse daqui. Nesse impacto orçamentário da época, dizia que os 26 cargos não iria afetar o ganho dos funcionários. E realmente isso não aconteceu. Só foi cumprido o que diz a lei. A lei diz que tem que ser dado o índice do INPC, que foi dado. Ontem nós ouvimos o pronunciamento da presidente do sindicato, onde ela falou aí das percas que vêm ao longo da carreira dos servidores, que vem se acumulando, e quando não dá, que não consegue chegar a esse aumento no mesmo nível do salário mínimo, significa que tem perca. Porque a pessoa que ganhava, já vamos supor, um salário e meio, considerando, é lógico que não está no plano de carreira dele, né? Mas tem a perca. Então é muito triste, porque os índices que foi dado para esse chegar ao 45%, aliás, para dar o 4%, foi de 45,45. O primeiro sinal de alerta na folha é 48, que dá para se trabalhar. Depois 51 e o máximo 54. Mas veja só, se nós tivéssemos usado o 48%, você poderia cumprir o seu tema de casa, dar 7% de aumento para os servidores e ficar no 48%.
Ninguém aqui está pedindo que faça aumento para o servidor, que quebre o município, que dê problema. Mas trabalho entre 48%, 47%, ainda tem 2% para chegar no que diz a lei, que não pode ultrapassar os 50%. Então, aqui no estudo que veio para nós, 48, que vai ser gasto 48 milhões, que é o 45, se chegasse a 48 milhões, gastar com o servidor público, aliás, 50 milhões, seria 48. E 50 milhões, ainda nós vamos ter a previsão de arrecadação de 104 milhões. Então, estaria dentro do 48%. Então, seria de muito bonito e bom tom, então o executivo falar assim, nós criamos 26 cargos, mas não prejudicamos, nós estamos dando 7%. Eu, que fui que votou contra, estaria dando um ponto positivo nesse ponto. E tem dinheiro para dar, tem condições. Mas agora que foi criado 26 cargos, e aí foi dito que não tinha prejuízo, e está o 4% só. Tem condições, e eu acredito e vou estar acompanhando, queira ou não queira, essa negociação, em defesa do servidor público no final do primeiro quadrimestre, para ver se realmente vai ter essa negociação e vão conversar para se dar um reajuste melhor para o servidor público. Porque até lá, daqui 4 meses, ainda vai ser prejuízo maior ainda para o servidor público. Então, voto favorável, senhor presidente, a respeito desse projeto, mas em defesa do servidor público que presta um serviço de qualidade ao nosso município, que vem aí lutando cada dia para se poder ter um melhor ganho para a sua profissão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde, senhores vereadores aqui presentes, servidores da casa e quem nos está acompanhando via rede social. Primeiramente, gostaria de deixar a minha consideração, meu respeito a todos os servidores públicos. Eu penso que o município é como se fosse uma grande empresa, onde nós temos operador de máquinas, onde nós temos vigia, zeladora, professor, enfim, nosso município está desenvolvendo graças a essas pessoas. E uma grande empresa, quando valoriza os seus funcionários, o rendimento é maior. Então, eu sou um defensor, sim, também, de uma ampliação, de uma valorização a mais do servidor. Também sou favorável a enxugar um pouco a máquina pública para que sobre mais para os demais servidores. Eu vejo que concordo plenamente com o Revair alguns pontos, principalmente essa questão do aumento. Eu acho que poderia, sim, esse aumento vir maior para essa Casa de Lei, para a gente estar aprovando. Não que a gente seja contra o projeto, eu voto a favor do projeto também, até porque é um aumento também para o servidor. Então, fica o meu respeito, a minha consideração a todos os servidores do município, e eu voto favorável, presidente, ao projeto de lei número 01/2026. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jairzinho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, Jair. Os colegas vereadores, funcionários dessa casa, os telespectadores que estão nos assistindo pelas plataformas digital. Esse projeto aqui, 01, que chegou aqui nessa casa, sobre aumento aos funcionários públicos, nós aqui, vereadores, nós só temos oportunidade de votar pelo aumento. Nós não conseguimos debater, nem o meu presidente aqui, e ninguém junto com o sindicato, junto com o prefeito, para nós cobrar um aumento mais ao nosso funcionário público aqui, entenderam? Esse é a nós que nós estamos aqui votando hoje, é o aumento, mas nós, tem gente que cobra a gente para... Podia ter brigado por um reajuste melhor, mas a gente não conseguimos, a gente acha que não faz parte dessa comissão aqui para aumentar um pouco mais os funcionários públicos do nosso município. O meu voto é favorável, presidente. Obrigado, vereador.
Não havendo mais discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 01 de 2026. Passaremos agora ao projeto de lei número 02 de 2026 e peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que, por favor, leia a súmula do projeto. Projeto de lei número 02 de 2026. Altera a lei número 2573 de 24 de fevereiro de 2022, que institui o Vale Alimentação e Vale Natalino e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 02 de 2026. Bom, não havendo discussão, esse projeto de lei é que ele passa a ter o reajuste do Vale Alimentação e também do Vale Natalino para os servidores. Foi debatido ontem e hoje não há necessidade de haver mais debate. Então, coloco em votação o projeto de lei número 02 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora, então, às matérias do Legislativo. Peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto de lei do Legislativo número 01 de 2026. Projeto de lei do Legislativo número 01 de 2026. Concede a reposição e aumento salarial nas remunerações dos servidores da Câmara Municipal de Capitão Leone das Marques e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei número 01 de 2026. Com a palavra o vereador Revair. Então, senhor presidente, esse projeto é o mesmo que veio, que dá, quando dá o aumento, o reajuste aí no executivo, também vem para o legislativo. Aqui a gente segue, é praxe, é uma questão de ética, se concede sempre o mesmo que o executivo dá. Então, lá foi aprovado 4%, segue aqui para os funcionários dessa casa, que são funcionários públicos, também o 4%. Nesse 4%, o salário nosso, dos vereadores, ele foi fixado ano anterior, não tem nenhuma remuneração, nenhuma. Também, somente os dos funcionários que trabalham aqui. Então, como lá foi dado 4%, que a gente já debateu, né, aqui também concede-se o 4% numa questão de legalidade, questão de ética, ao mesmo valor. Então, voto favorável, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais discussão, coloco em votação o projeto de lei do Legislativo número 01 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora ao projeto de lei do Legislativo número 02 de 2026. Peço ao nosso secretário Cleverson Barão dos Santos que leia a súmula do projeto. Projeto de lei do Legislativo número 02 de 2026. Altera a Lei Municipal número 2755 de 11 de fevereiro de 2025, que dispõe sobre a instituição e concessão de auxílio alimentação e vale natalino aos servidores do Poder Legislativo Municipal e dá outras providências. Em discussão, o projeto de lei do Legislativo número 02 de 2026. Então, não havendo discussão, esse é um projeto também que trata também do Vale Natalino e também do Vale Alimentação dos servidores do Legislativo. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos agora, então, ao requerimento número 06 de 2026, requerimento
062 de 2026. Peço ao secretário Cleverson Mourão dos Santos que leia a súmula do requerimento. Requerimento número 06 de 2026. Revair José Rodrigues requer o encaminhamento de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja encaminhado a esta Casa de Leis relatório detalhado e circunstanciado referente aos últimos 12 meses, contendo informações sobre os aluguéis pagos pelo município a prédios de terceiro. Referido relatório deverá conter as seguintes informações: 1. Valor total dos aluguéis pagos nos últimos 12 meses. 2. Discriminação dos valores mensais pagos por cada imóvel, incluindo endereço do imóvel, nome do proprietário do imóvel, valor mensal pago, justificativa que levou a alugar cada imóvel, seu momento cada imóvel está atendendo à necessidade do município. 3. Informações sobre a existência de contratos de aluguel vigentes, incluindo data de início e término do contrato, valor total do contrato, cláusulas de reajustes e penalidades. 4. Informações sobre a possibilidade de rescisão de contratos de aluguel e ou ocupação de prédios públicos desocupados. Peço então ao vereador Revair José Rodrigues que defenda na tribuna o seu requerimento. Senhor presidente, esse requerimento é fruto de alguns questionamentos que foi feito pela população de Capitão das Marques a respeito dos prédios que nós pagamos, o município paga aluguel. Nós temos, pelo tamanho do nosso município aí, nós temos aí uns quantos prédios que a gente paga aluguel. Então, fiz o levantamento de alguns, que é o caso da Secretaria da Educação, Turismo, a Secretaria de Assistência Social, Conselho Tutelar. Tem mais o de assistência ali na saída para Santa Mônica também, tem mais um prédio ali que paga o aluguel. Então, fora esses que eu conheço aí. Então, o nosso município paga esse aluguel para eles. E nós temos aí alguns prédios que são desocupados, que estão desocupados, ou ocupados parcialmente. E todos sabem que uma casa, um prédio, quando fica desocupado, a tendência dele estragar, deteriorar, é maior. Então, isso tem trazido problemas bastante sérios. Nós temos aí o caso da faculdade, que é um local que foi comprado pelo município e pago caro, está lá, usado praticamente 2 salas lá, o restante depósito, que daria para ser organizado aquilo. O forro está caindo em várias salas, ao redor é uma quiçaça, deram uma cortada da grama na frente, árvore crescendo em cima da cobertura. Esse prédio aqui do lado do Castro Alves, que é do município, mas conversei com o ex-diretor Nivaldo, existe uma conversa e uma sinalização bem avançada para ser feita a divisão e devolver uma parte ficar para o Estado, mas está ali. Ali foi colocado os meninos que vieram trabalhar da dengue, e para não ficar de vardo, o Castro Alves usa uma sala de uso de depósito lá de papel, mas praticamente, vamos colocar aí 90% desocupado. E faz anos, não é de agora. E olhe o estado daquele prédio que está no centro de Capitão. E a atual matrícula ele é do município. Aí nós temos lá no Grande Parada, claro que a gente sabe que está sendo um processo que está sendo feito, mas esse processo está demorando. Nós temos o grande barracão lá, que eu tenho falado que é um depósito, temos salas, inclusive, semana passada estive lá com o secretário questionando algumas questões, porque tem pessoas lá que pediram salas, que estão ocupando alguma e estão pedindo outra, e a lei não deixa ocupar. Então que se cumpre a lei para todo mundo. Gente que usou sala para colocar materiais pessoais deles lá, de loja e tudo mais,
e vem se arrastando por meses, eu não sei quase se não está há anos já. E aí é lógico que o outro vê que algum está usando aquilo lá, e ele tem uma vaga e ele não pode usar. Então que cumpra a lei, que se tome medida. Inclusive foi retirada uma senhora de lá, de uma sala daquelas, e hoje está de varde. E outras que tem um mato tomando conta. O processo está saindo lá. Já passou aqui para a criação de ruas e tudo mais, mas temos que acelerar isso daí. Não dá para deixar as coisas andar devagar. Então isso daqui é um levantamento. Eu não sei se é 10 mil que a prefeitura paga por mês, ou se é 30 mil, ou se é 40 mil. Mas o que eu sei, pessoal, que se fosse na vida particular das pessoas, e a maioria de vocês passaram por isso, e eu já passei por isso, por essa situação, quando casei e construí uma casinha pequenininha para morar. Para mim não ir para o aluguel, eu fui morar na casa que não tinha forro, para pegar o dinheiro do aluguel e arrumar e poder morar no que é seu e pegar o dinheiro do aluguel e arrumar. Agora eu não vejo nenhum esforço por parte da administração para sair do aluguel. Nenhum movimento. Então nós temos que agir com o público como nós agimos com o privado, com o particular. O que vai ser feito? Aqui embaixo, nesse espaço aqui, tranquilo dá para usar uma secretaria. A faculdade tem que ter um projeto, um plano, o que vai ser feito com aquilo lá, no futuro. E dar uma ocupação temporária para 1 ano ou 2 anos, né? Mas o que não pode é não ver um movimento nenhum. Está muito cômodo. E aqui, com esse requerimento, eu vou poder dizer, vir aqui e responder para a população. Olha, população, capitão paga 20 mil de aluguel, 30 mil, 40 mil, 50 mil. E o pagou nos últimos 12 meses que eu estou perguntando. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo. Temos ali também a casa que era a garagem do ex-juiz, ali também nós tínhamos um projeto aqui para fazer, foi feita indicação de ser feito alguma coisa naquele espaço. Então temos que ocupar esses espaços. É isso que eu estou pedindo, senhor presidente, e peço que vossas excelências, que eu acredito 100%, que pensam comum da mesma ideia, da responsabilidade com o dinheiro público, votem a favor para vir com transparência e clareza e a gente dizer à população, olha, e existe um plano, vai ser feito isso naquele local, vai ser feito aquilo naquele local, dá uma resposta para a população. A população precisa disso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Desculpa aí. Obrigado, vereador. Em discussão, o requerimento número 6 de 2026. Com a palavra, o vereador Claudecir Alves da Silva Moura. Primeiramente, gostaria de parabenizar o vereador. Uma da principal função do vereador é fiscalizar e cuidar do dinheiro público, como que está sendo aplicado. É bem citado pelo vereador essa questão de pagar aluguel, se a gente puder economizar, ter uma economia mensal do município, seria muito interessante. Citado também a questão daquela faculdade Dom Bosco lá, a gente sabe que aquilo dali está custando bem caro para o município e não podemos deixar da forma que está. Concordo plenamente. Parabéns, vereador, eu voto favorável ao requerimento 06/2026. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jairzinho. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Eu, na minha opinião, se nós fazer um planejamento bem feito em todos os setores do nosso município, nós vamos ficar um município bem grande e com bastante dinheiro, porque esse município arrecada. Parabéns pelo requerimento. Meu voto é favorável. Obrigado, vereador. Então, só lembrando, por exemplo, que agora nós estamos, muito em breve será desocupado o prédio do atual hospital e nós já sugerimos, por exemplo, ao nosso executivo, que algumas secretarias possam ser destinadas para lá, ou alguma repartição pública possa ser destinada para o hospital, né, o antigo hospital, até para que nós não
não corra o risco de ser entregue ao governo federal, aonde ele está penhorado, né, por uma dívida no INSS, mas se nós ocuparmos, ele não vai para leilão. E só para informação da comunidade, também a quem não tem esse conhecimento, o prédio da faculdade onde era Dom Bosco, ele será utilizado pela creche, que inclusive está sendo construída, né, aos fundos. Então ele será utilizado para fazer uma super creche lá em cima. Segundo informações que a gente tem, né, a não ser que venha ter alguma mudança, mas essa é a informação que nós temos, né. Então, só para falar desse imóvel, né, que ele estava sendo utilizado como depósito de equipamentos muito caros do hospital novo, né? Então tínhamos lá equipamentos de alto valor depositados lá e que agora foi transferido para o novo prédio do hospital, por isso que não estava sendo utilizado. Fomos buscar essas informações, mas o que nos repassaram são essas informações. A questão do prédio ali do colégio também, segundo informações que a gente teve lá no executivo, é que ele está agora com a matrícula sendo devolvida para o município, alguma coisa nesse sentido, porque ela estava com problema no documento, né? É por isso que também não estava sendo utilizado. Mas, enfim, só para esclarecimentos, né? Para que fique gravado essa situação. Mas eu concordo que nós temos que, o quanto menos aluguel pagar, quem sai ganhando é a população, né? Quanto menos aluguel nós tirarmos dos cofres públicos, é melhor para a nossa população. Tanto é que nós aprovamos aqui nesta casa a devolução de 2 prédios que foram construídos em área pública e que nós autorizamos o município a comprar para que diminuísse aluguéis no nosso município, né? Então, concordo que temos que diminuir esses aluguéis. Então, não havendo mais discussão, coloco em votação o requerimento número 06 de 2026. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, por favor, se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Passaremos então agora à indicação número 19 do vereador Francisco Jair de Campos, a qual peço ao nosso secretário Cleverson Mourão dos Santos que leia a súmula do projeto. Indicação, Da indicação. número 19 de 2026. Francisco Jair de Campos indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que providencie o recapeamento asfáltico nas ruas Chambré e Levino Zene. Peço ao vereador Francisco Jair de Campos que defenda sua indicação na tribuna. Essa indicação aqui que estou fazendo hoje, em visita aos moradores na rua Levine Zene e na rua Chambré, eles estavam comentando comigo que ali o asfalto está meio desgastado naquelas ruas ali, e já tem diversos buracos também, e eu hoje estou fazendo uma indicação, pedido da população, para fazer o recape asfalto na Levine Zene e na rua Chambré. A rua Chambré é uma rua muito movimentada, e no final daquela rua ali, nós temos uma fábrica de sofá e de móveis, que é a maior do oeste do Paraná, a Anjo do Brasil. E também temos o bairro Santa Rita, que também passa para aquela rua Chambré ali. E está bem desgastado. Essa é a minha indicação que o povo pediu para mim, estou fazendo ao nosso prefeito Maxwell. Obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão, a indicação número 19, 2026. Com a palavra o vereador Cleverson Mourão dos Santos. Muito boa tarde, senhor presidente, os colegas vereadores, tarde. os colaboradores da casa e quem nos acompanha via rede social. Essa indicação é muito importante, Jair. Até ontem conversamos, eu gostaria de ter feito parte dela, mas por alguns problemas a gente não pôde fazer parte dela.
muito bem dito que ali tem a fábrica da Anjos, que tem um fluxo muito grande de pessoas e veículos ali, e a Levi Nuzene também. Já desde novembro eu estou em contato com o deputado Russenbach para que disponibilize um recurso para fazer recap asfáltico. Temos ali 7 ruas já, e essas 2 inclusive estão. Mas enfim, quem conseguir o recurso será de muito, muito bom grado para aquela população que reside ali. Então, quem ganha com isso é a população. Ainda em tempo, eu gostaria de falar sobre o requerimento que o Revair fez. Lá em cima, na Faculdade Dom Bosco, o presidente citou bem, a informação que tivemos hoje lá é isso mesmo, quando desocupar aquelas alas ali e ficar pronto a creche que está sendo construída ao lado, que inclusive também é recurso do deputado Russenbach, será feita uma super creche, para aproveitar ali, já que as alas de uma creche aproveita para estar tudo junto ali. Então essa é a informação que tivemos hoje lá no gabinete. Então vamos torcer que isso aconteça realmente, porque quem ganha é a nossa população. Mas sou totalmente favorável à indicação do Jair. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Revair. Dar os parabéns aí para o vereador Francisco Jair de Campos, né, pela indicação. Essas 2 ruas aí são umas ruas, principalmente a Chambré, é uma rua movimentada. Nós temos que estudar futuro ali, principalmente se sair esse recapeamento, com algumas medidas de trânsito naquela rua. Aquela rua ali tem um fluxo grande. Nós temos ali Carlos Argimiro, Terezinha Machado, à noite tem o Cebeja, temos a fábrica dos Anjos, que também tem um fluxo grande de veículo, entrada de caminhão, a rodoviária, e quando chove, os pais vêm trazer as crianças de carro, e aí está o caos feito ali. Então tem que se pensar. A Rua Piem foi uma das primeiras indicações, fui eu que fiz junto com o presidente, para fazer aquele calçamento restante que faltava ali, desde o começo, e agora, com a conclusão lá do loteamento, está saindo o calçamento. Então tem que se pensar que se talvez não fosse um recapeamento asfáltico naquela rua, para fazer um fluxo de entrada de caminhão direto lá de cima do balão, lá do Trevinho, os caminhões do Anjos viessem direto por aquela rua e saísse. Mas para o caminhoneiro fazer isso, tem que ser, ele não vai deixar de andar no asfalto para andar no calçamento, né? Então a gente tem que pensar nisso, porque se tirasse da Chambré já o fluxo de caminhão, já melhoraria ali. Então é um desafio. A Levi Nuzene também é uma rua importante, uma rua antiga, e aquele asfalto que tem lá, onde está aparecendo as pedras de calçamento, também tem que dar um jeito, né? É bem complicado ali. Então, é uma indicação importante, precisamos melhorar aquela parte da cidade, né? E isso trará mais conforto à população. Então, parabéns ao vereador, voto totalmente favorável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Cleverson. Exatamente isso que o vereador Revair comentou. Nós conversávamos aqui o ano passado, acho que não foi feita a indicação ainda, mas podemos fazer futuramente para esse desvio, principalmente para os veículos pesados poderem estar passando ali. Então agora o calçamento está bem pertinho lá, então é de se pensar em fazer uma indicação para tirar aquele fluxo grande da Chambré ali. É isso aí, só para complementar, vereador. Com a palavra, o vereador Edelano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos acompanha através das redes sociais. Parabéns aí, Jairzinho. Tomara que realize o quanto antes. E eu acredito que pelo movimento daquela Rua Chambré, nós teríamos que ir alternando ali, quadra por quadra, estacionamento só de um lado. Você vai jogando 100 metros estacionamento do lado direito, depois pula 100 metros do lado esquerdo, porque nós temos ali, principalmente na Capela Santa Rita, estaciona um caminhão de um lado e o outro do outro. E daí não passa 2 veículos de jeito nenhum. Já houve
batida, enrosco de carro, problemas e tudo. Então, eu acho que nós temos que sinalizar. Agora, ali, de tanto a gente cobrar, ali no Colégio Cívico-Militar, colocar do lado do Canela ali, fizeram estacionamento do lado direito, e a faixa amarela ali do lado esquerdo, quem vem de lá para cá, né? Ou vice-versa. Porque os ônibus escolares não conseguiam. Chegava ali, tinha carro estacionado dos dois lados e não passa, não adianta. Levemos sorte de não ter pagado um monte de conserto de carro ali. Então, acho que na Xambrê caberia fazer isso, né? Sinalizar, pintar e estacionar de um lado e do outro para não ficar esse problema. E o mesmo tem acontecendo naquelas ruas que o senhor tanto brigou, senhor Revair. O senhor faça indicação aqui, que é essas aqui por debaixo do Colégio Castro Alves. Porque vai, mas daí o pessoal estaciona dos dois lados. Não adianta. É a mesma coisa, então, que liberar que passe dos dois lados. Se não ir lá e fazer a pintura e estacione só de um lado, não resolveu o problema. Porque estaciona dos dois lados e daí fica, quando estão os dois carros juntos, fica estreita a rua. Então o pessoal já quer vir aqui participar de uma reunião aqui para tomar uma providência, ver o que pode fazer naquelas ruas lá. Mas é isso, nós temos que agilizar a pintura. Porque estando sinalizado, você tem como cobrar do cidadão. Agora não podemos sinalizar? Aí volta naquilo que nós discutimos aqui. Então temos que fazer o Código de Trânsito do nosso município. Então alguma coisa tem que fazer. Se tem que começar por isso, contrate um engenheiro de trânsito para vir mapear então. Agora podemos pintar? Eu acredito que sim. Então meta tinta lá e pinte para que respeite o que está sendo colocado. Porque ali foi feito. Estão obedecendo, uma vai e outra vem, mas daí estaciona dos dois lados. Nós voto favorável. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Revair. Só para concluir, não querendo sair lá do tema, mas o tema é o trânsito e lá também envolve, a gente pensou que não havia necessidade de fazer indicação para fazer a faixa, porque está dentro da lei e foi comentado aqui, e logo quando foi comprada aquela máquina pequenininha ali de fazer, foi já citado que havia necessidade, porque no de cima, na rua de cima, a Rua Belém, que é do estacionamento do ônibus, foi pintado quando foi feito, e funcionou. Nas outras, tem ainda uns 10% que não respeito ainda, porque ali é o tráfego que eu passo, o caminho que eu passo diariamente, que vou na casa do meu sogro, e a gente encontra cidadão vindo de lá contramão, de vez em quando. Então, é complicado isso, mas a faixa já resolveu bastante. E a polícia, de vez em quando, tem que dar uma chamadinha também, nele advertir a pessoa para poder. Não é fácil. Vossa Excelência, que estavam junto conosco no outro mandato, sabe. E as críticas que a gente recebeu pelaquela indicação de ter feito, sabendo que era uma melhoria para a população. Agora estamos com um problema também nas outras travessas. Aqui na João Pacheco, a outra de baixo, e agora me fuja a memória o nome dela, né? Aquela mesma da Luiz Mussolini que vem, atravessa na avenida também. Então, antes, mais cedo possível, nós temos que trazer e contratar esse engenheiro de tráfego para o nosso município da assessoria, para a gente poder dar uma qualidade melhor e de forma certa, né, o nosso trânsito aqui de Capitão. Mas, parabéns aí para votar para a indicação do vereador aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Não havendo mais discussão, coloco em votação a indicação número 19 de 2026. Aprovada por todos os vereadores. A indicação número 20, ela foi pedida para baixar pelo seu propositor, vereador Francisco Jair de Campos e Claudecir Alves da Silva Moura. Não havendo mais ordem do dia, concedo agora ao vereador... pode ler sim, peço então a nossa secretária que pode, por favor, leia a súmula dos projetos que estão na casa para tramitação. Projeto de lei número 3 de 2026. Declara de utilidade pública a Associação Paraná Artes Marciais e dá outras providências. Projeto de lei número 4 de 2026. Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Capitão Leão das Marques, APAC, e dá outras providências.
Projeto de Lei número 5 de 2026 dispõe sobre a prorrogação da vigência do Plano Municipal de Educação, instituído pela Lei Municipal 2109, de 23 de junho de 2015, e da outras providências. Projeto de Lei número 6 de 2026 institui o adicional de sobreaviso no âmbito do município de Capitão Leônidas das Marques e da outras providências. E Projeto de Lei número 7 de 2026 declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Amadores de Capitão Leônidas das Marques e da outras providências. Muito obrigado, secretário Eduardo. Agora sim, passo então a hora parlamentar ao vereador Cleverson Barão dos Santos. Então, essa hora parlamentar eu quero somente deixar um pedido ao diretor do Colégio Castro Alves que se faça presente nessa tribuna na próxima sessão para nos passar esclarecimentos sobre aquele prédio citado em questão pelo vereador Revair, que tem ouvido e o pessoal tem tido conhecimento de vários, uma pessoa fala uma coisa, outra fala outra. Então, ninguém melhor do que ele, que já esteve na direção da escola por muitos anos ali, para vir aqui e nos trazer essas informações de como que está a situação daquela sala e alguma sugestão que possa ser feita. Então, também estivemos no gabinete, tivemos informações que está sendo resolvido o problema de documentação. Mas então ele será a pessoa ideal para vir aqui e nos esclarecer sobre essas questões daquele prédio ali junto à escola Castro Alves. Então fica aqui um convite ao diretor da escola, Nivaldo Fontanella, que possa vir aqui e nos prestar esses esclarecimentos para a nossa população em geral, para que todos fiquem sabendo a real situação daquele local. Obrigado, vereador. Não havendo mais ordem, não havendo mais projetos, não havendo mais discussão, não havendo mais sessão, convido então os senhores vereadores e os demais para em pé fazermos a oração de ação de graças. Nós vos agradecemos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Com a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão ordinária. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.